Salve, gente! Começando mais um PGMB aqui nessa plataforma especial, bacana, bonita, legal. Mais um programa. O programa de hoje, como sempre, muito especial, trazendo um convidado que é do nosso agrado, Charlão, e o sarrafo lá em cima, hein? Claro. Hoje a gente vai mandar alguém pra Caixa Prego. Rapaz, você vai ter coragem de fazer isso? É um negócio meio estranho, né? Mandar pra Caixa Prego? Rapaz, vamos ver, vamos saber de onde veio isso, né? Se você me mandar pra Caixa Prego, eu vou gostar muito, hein? Opa! Mas eu quero passar no mínimo uma semana em Caixa Prego. E nós hoje estamos MIB. MIB? Nós dois, MIB. Você gostou? MIB. Hein? Vamos receber logo aqui o nosso convidado? Bora. Direto de Caixa Prego pro mundo, ele, Marcito Martins! Aê! Marcito, seja bem-vindo ao PGMB Cast. É um prazer estar aqui. Nosso convidado de hoje. Bem, vamos começar com aquela pergunta já tradicional pra gente iniciar os trabalhos? Sim. Marcito, por gentileza, conte pra todos quem é Márcio Martins. E tem Pinho também, né? Exato. Márcio Martins Pinho dos Santos. Dos Santos. Não é pouca coisa, não. Bem, gente, é um prazer estar aqui, como eu falei para vocês. Quem é Márcio Martins? Né? Sou um discípulo de Jesus, né? Casado com a Alana, muito bem casado com a Alana, né? Filho de seu João Pinho e dona Georgette, lá de Caixa Prego. Caixa Prego, tá? Sim. Uma terra que eu amo muito. Né? Vou falar um pouquinho, né, de Caixa, porque as pessoas tomam um susto, né? Acho que é um palavrão. Tá mandando ir para Caixa Prego, mas Caixa Pregos é um lugar maravilhoso. Está localizado na ilha de Itaparica, né? É uma das vilas, né, da ilha de Itaparica, uma vila de pescadores, né? E é um local muito lindo, muito bonito. Então, se mandarem você para Caixa Prego, vá, é bom. Isso podia dar música, né, não, Léo? Com certeza. Se mandar você pra Caixa Prego, vá. Vá. É isso aí. Caixa Pregos, inclusive, Marcito, é um dos poucos lugares, viu, Charlão, que você tem época do ano que você consegue ver o pôr do sol e o nascer da lua dentro da água. Não, Rapaz, Tem uma época lá, né, que você consegue ver o sol se pondo e a lua nascendo, né? É um negócio maravilhoso. Fica no extremo, né, da ilha de... Localiza pra gente aí onde é que fica Caixa Prego. A ilha de Itaparica, né, está localizada na Baía de Todos os Santos, né, que é um acidente geográfico, né, que faz parte ali da costa do estado da Bahia. É a maior ilha marítima do Brasil. E a vila de Caixa Prego está bem no finalzinho. Você tem a ilha comprida, né? Sim. Aí você tem numa ponta Itaparica, que é a cidade, e na outra ponta Caixa Pregos, né? Tanto que Caixa Pregos é conhecido como a ponta da ilha, né? E é uma península, Sim. né? Que é justamente, né, vamos dizer assim, é uma extensão de terra dentro da ilha, Sim. onde você tem água dos dois lados. Você tem o manguezal de um lado, né, que é um rio pequeno, né, que é um rio local da ilha mesmo, né, que vai desaguar exatamente, né, lá no estuário desse pequeno rio, né, nesse local onde tem o encontro, né, Sim. que a gente consegue ver o pôr do sol e o nascer da lua, exatamente nesse ponto que tem a foz desse pequeno rio, e você tem a praia, né, do outro lado. Então, nessa península eu fui criado ali, pescando muito. Qual peixe que dá ali, Marcito? Conta pra gente ali. Rapaz, dá muito peixe, viu? Muito peixe? Dá muito peixe. O nome Caixa Pregos, ele é por causa justamente, né, dos peixes. Então, olha você aí. tem uma qualidade... Programa cultural hoje também, hein? É isso aí. Eu nem sabia que, pra mim, Caixa Prego era... Uma caixa cheia de prego. A expressão Caixa Prego, pra mim, era meio assim, eu vou te mandar pra onde o vento faz a curva. Eu vou te mandar pra longe, né? Você vai pra onde? Eu vou pra Caixa Prego. Então, vai parecer que era um lugar muito distante. Exato. Então, eu nem sabia que essa expressão tinha... Eu creio que esse nome, porque quando você chega lá, você não tem mais para onde ir. Você tem que voltar. Ah, entendi. Como é a ponta da ilha, é o último local da ilha, então onde você vai e não volta. A não ser que você entre dentro da água e saia nadando. Sai nadando. Exato. E por que o nome Caixa Pregos, né? É Caixa Pregos, né? Caixa Pregos. Ah, não legal. É caixa, não é o C-A-I-X-A. Ah, caixa com C-H. C-H-A, exatamente. Né? Segundo os mais antigos, né, lá da localidade, é uma palavra que não é mais utilizada na língua portuguesa, né, que tem o significado de refúgio dos peixes, né, dos peixes pregos. Né?
Então, caixa-prego é o refúgio do peixe-prego. Tá vendo você? Esse refúgio, existe esse peixe mesmo? Rapaz, Peixe-prego? o peixe-prego lá dava muito. Hoje dá menos, né? Mas tinha muita manjubinha, né? Também chamado pititinga. Aqui em Sergipe, o pessoal conhece como Pilombeta? pilombeta. Ah, rapaz, Que é a bom, hein? manjubinha, né? Bom, né? O quê? Com Tinha Uma cuscuz. pilombeta com muita cuscuz é uma manjubinha, maravilha. muita pilombeta. Cuscuz é bom. E aí é interessante as histórias, né? Eu não cheguei a alcançar esse tempo, mas meu avô, meus pais falavam que tinha momentos em que elas encalhavam na praia, porque os peixes maiores, eles encostavam, né, para pegar os cardumes, e elas, para fugirem, elas se jogavam na areia. Né? E era aquele cardume de peixes que se jogavam na areia. Muito interessante, né? E você As comia com histórias. cuscuz, parceiro? Rapaz, não. Não? Comia com cuscuz, não. O cuscuz eu vim aprender a comer aqui em Sergipe. E o cuscuz em caixa-prego é doce ou salgado, Macito? É doce. É doce, É né? doce. Com Macito- coco em cima. Macito acabou de Exato. cair no meu conceito. Exato. Mas aprendeu a comer cuscuz, né? Ah, pelo menos, É né? pelo menos isso, Pelo né? menos. O homem que... Dos Amo males o cuscuz, menor, amo. né? Opa. E essa localidade, assim? Porque a gente sabe que a ilha de Itaparica é uma ilha turística, né? Isso, muito famosa. Mas vai até Caixa Prego, as pessoas vão até Caixa Prego para fazer turismo também? Sim. Inclusive, assim, um local fantástico para o turismo, né? As águas são calmas, né? Você não tem águas agitadas, então, para o turismo náutico é excelente. Inclusive, lá tem muitas embarcações que fazem passeios, né? As pessoas alugam as embarcações e saem pelas praias que tem ali próximo. Tem, do outro lado da ilha, tem a Barra dos Garcês, né? Que é um local muito procurado, que já faz parte do município de Jaguaripe, né? Tem a Foz do Rio Jaguaripe, né? Seguindo de barco na direção do chamado Canal de Itaparica, você tem muitas praias da Contracosta, né? Que não é uma praia assim tão agradável porque tem aquela lama, né? Mas são locais belíssimos. E você tem a parte da costa com praias também maravilhosas, né? Praias que fazem parte da ilha. São mais de 28 vilas na ilha, então você tem várias opções, né, de praias. A ilha, qual é a comunicação da ilha com Salvador? Ela Pronto. virou praticamente uma extensão, né? Sim. Exato. Tem uma ponte para sair aí que tá perto de sair, né? Tem uns 30 anos que eu ouço que tá perto de sair. Exato. Atualmente você tem a Ponte do Funil, que liga Sim. ao continente. Sentido ali para Nazaré das Santo Farinhas. Antônio de Jesus. Isso, E tem o sistema ferry-boat, Sim. né, que foi instalado na década de 70. E quando não é feriado, dá para usar. Feriado ali. Como diz o pessoal de Salvador, é barril, Mas né? é cultural, a fila já é cultural, as pessoas já estão acostumadas com a fila. Já gosta de já. fazer Já faz papo, parte tal. da ida para a ilha você enfrentar a fila. Você vai Se comer. não tiver a filha, não tem Tem uma graça. cocada Tem graça, maravilhosa, é, rapaz. Você só consegue comer essa cocada no dia que tem fila, porque é uma cocada tradicional, né? Um coco queimado, rapaz, é um negócio pra você É mesmo, comer. legal. Você comer lambendo os dedos. Né? Opa. Exatamente. Pois é, Caixa Prego, então, é o local onde você nasceu, passou a infância, como é que é? Isso. Eu fiquei em Caixa Pregos até os 17 anos. E assim, foi uma infância muito boa, né? Eu estudava, a escola que eu estudava era em frente à praia. Sim, rapaz, que Rapaz, sofrimento. né? né? Eu tô com pena de você, Macito. E aí, assim, eu geralmente estudava mais à tarde, Sim. período da tarde. Então, pela manhã, às vezes ia na praia, fazia caminhada com meus pais, pescava muito. Nas férias, a diversão era a pescaria, né? Ia pescar, era muito, muito bom. Meus primos, né, sempre, na época de férias, né, meus primos moravam fora, iam lá para passar o período de férias, a gente pescava muito, tomava muito banho de mar. Foi, assim, uma infância maravilhosa, né? Uma infância muito boa. Seus pais eram muito rígidos, Macito? Ou eram liberais? Deixavam você se divertir? Não, assim eu fui uma criança muito tranquila, né? Acho que meu irmão deu um pouco mais de trabalho, o Fábio. Mas, assim, acho que eles não eram muito rígidos porque da minha atitude, né? Que eu era muito tranquilo, então, né? Não dava, assim, muitos motivos para eles estarem, né? Assim, sendo rígidos demais, né? Comigo. Mas, assim, a referência que eu tive dos meus pais foi muito boa, né? Assim, um casal que eu nunca vi brigar. Qual a profissão deles? Meus pais são comerciantes. Eles foram comerciantes durante, né, praticamente toda a vida, né? Meu pai tinha uma mercearia. A princípio um bar, depois uma mercearia.
E minha mãe, um armarinho. Né, que vendia, Aquela mercearia famosa Bodega, você já ouviu falar na Bodega? Aquela... Tem um que balcão, tinha né? aquele balcão. Você Como é que chegava e chama- pedia, né? Como é que chamava lá Acho que é bodega, mercearia, eu acho que é isso mesmo, né? Porque mercadinho. na minha infância chamava todas de bodega, né? É. Mercearia ela veio um pouco depois. Exatamente. Mercadinho, né? Também. Isso, mercadinho também. E aí, assim, lá a ilha tem uma dinâmica, né, que é a do veraneio. Lá não tem muito a questão desse turismo mais atual, né, onde você tem uma visita constante do turista, né? Então, existia uma característica interessante que você tinha 3 meses que era lotado, muita gente, né? E era o tempo que meus pais conseguiam fazer um dinheirinho, né? E aí passava os outros 9 meses naquela paradeira, né? Só às vezes um feriado, outro que Sim. as pessoas, né? Elas iam para a ilha, mas a maior parte do tempo era atendendo a comunidade local, né? E ali tem muita história, né, Márcio? Você falou aí de algumas cidades ali perto. Dali de Caixa Prego, você pode sair de fazer passeio de barco para algum daqueles locais históricos aí aquela região? Tem uma cidade chamada Jaguaripe, Uhum. que é uma cidade histórica, uma cidade assim que Bem antiga, né? preservou bastante o patrimônio, né? Tem algumas histórias bem legais lá. Tem uma cadeia bem antiga lá, que os presos ficavam no período quando a maré enchia, né, os presos ficavam dentro da água. Diz que era uma das cadeias mais temidas. Quando a maré enchia, Sim. os presos ficavam dentro da Em água. Jaguaripe. Em Jaguaripe, né? Aí até hoje está lá a cadeia. Mas não tem mais preso, Não, né? não. Direitos Não, humanos mas desse jeito aí é. também, mano. Aí também não hoje dá, o né? local é patrimônio, né? Sim, sim. Patrimônio. Mas a história foi mantida para que se conheça, né? Sim, exatamente. Que bacana. Você ficou até os 17 anos lá em Caixa Pregos. Dos 17 anos, você foi para onde? Foi para Santo Antônio de Jesus? Foi para Salvador? Pronto. Assim eu passei minha infância toda lá. Uhum. Aí quando eu completei, né, o que hoje é o 6º ano, né? Quando eu comecei a 5ª série época, né, que hoje é o 6º ano, eu fui estudar em uma outra localidade dentro da ilha mesmo. Sim. Né, e aí eu estudei lá até... Tem várias localidades, né? Além de Itaparica, tem outra cidade lá? Lá, a ilha de Itaparica são 2 municípios, né, Veracruz e Itaparica. Conseguiram fazer essa mágica aí, né? Colocaram 2 municípios numa ilha. Né? E aí eu morava na parte chamada Veracruz. Ah, tá. Né, e tem o município de Itaparica. E aí só de Veracruz são 28 localidades, se não me engano. Se for procurar no seu registro, você nasceu aonde? O nascimento em Salvador. Eu nasci em Salvador. Minha mãe foi... Soteropolitano. Exatamente. Rapaz. O parto de minha mãe, no caso, meu parto foi em Salvador. Mas eu, praticamente, né, todo o meu tempo foi na ilha. Né? Minha infância toda, né, foi na ilha. Você é o famoso menino do Rio. Velho, do Rio de Janeiro, não? Do Rio. Do Rio de Jaguaribe? Jaguaribe o Rio? Isso aí. O que vai justamente desaguar próximo a Caixa Pregos. Né? Mas lá dentro da vila de Caixa Pregos tem um pequeno rio. Né? Tá vendo aí? Tá vendo você? Tá vendo? Então realmente o menino do Rio. Pregos, né? Assim, não, na verdade, ninguém dá o nome lá a esse rio. Vamos batizar o rio, Charlão. De Manguezal, né? O Manguezal. A gente pode ficar famoso, viu? Porque o Manguezal, vocês sabem, né? Que ele só acontece no encontro da água doce com a água salgada. Olha, essa eu não sabia. Opa, isso é cultura. Eu não sabia dessa. Você sabe quase nada. Exatamente, eu sou um ignorante. Então, esse trecho onde você tem justamente, né, o Manguezal ali, é por causa desse rio que vai desaguar exatamente ali em Caixa Pregos. Manguezal protegido? Porque hoje protegido. Existe um movimento muito sério aí no país porque considera o manguezal como se fosse um ecossistema típico, né? E de proteção dos manguezais. Toda a Baía de Todos os Santos é considerada uma área de preservação ambiental, uma APA. Né? Então, toda essa parte marítima, né? da Bahia, ela é preservada, é uma área de preservação ambiental. E aí você tem dentro da vila, né, o mangue preservado. No passado, não. Eles utilizavam muito retiravam, né, a madeira do mangue para colocar em telhados, para lenha, né? Mas hoje não. Hoje não tem mais esse uso nesse sentido. Então o mangue está preservado. Existem esses ribeirinhos, essas pessoas viviam da pesca mesmo? Ainda vivem.
Ainda vivem até hoje? Ainda tem muitas pessoas que vivem lá da coleta dos mariscos, né? Da coleta dos mariscos, Dos mariscos. e de peixes Sim, das regiões pesqueiras também? sim, sim. Tem, né, os barcos de pescaria, né, tem os mergulhadores, tem aqueles que ainda pescam, né, de uma forma bem artesanal, né, que com a linha, né, que vai para eles chamam de canal, né, vai para o canal pescar de linha, né, bem interessante. A vida lá ainda Não tem shopping. não tem shopping. Tá vendo aí, Ilha Real? Lá é vida real, né? A vida é real, exatamente. Pouca tela, né? E mais exato. natureza, né? E Mais tem, vida real. e tem assim algumas peculiaridades. Eu estava conversando com o Charles, né? Existe uma característica que eu nunca vi em nenhum lugar, só lá, né? Que quando uma pessoa morre, lá não tem cemitério. Então, Ilha Léo. Ih, rapaz. e aí o que acontece? As pessoas, né, para serem, né, sepultadas, elas precisam pegar uma embarcação para ir para duas localidades próximas. Tem uma que chama Catu e a outra chamada Jiribatuba. Então, acontece, né, vamos dizer assim, o cortejo, né, fúnebre, Sim. através do mar, né, através das embarcações. É algo assim, é bem diferente, bem diferente, né? Até quebra um pouquinho aquela questão né, a gente fica triste e tal, Sim. mas a ida, né, até o local, né, um negócio assim, no local bonito, né? É que diferente mesmo. É, bem diferente. Bem diferente. Aí você falou que você ficou fez até o 6º ano, que é a 5ª série pra gente, do né? 6º ano Aí do até 6º ano os 17 anos, Sim. né, que eu completei tá. o que a gente chama de ensino médio, na época ainda era o 2º grau. Era o 2º grau. O Você fez o que? Contabilidade, magistério, eu fiz, científico? Foi técnico em administração. Técnica de administração. Que era o único curso que tinha lá nessa escola que eu estudei. Aí existia uma outra escola dentro da ilha, que até depois eu trabalhei nela como professor, que foi no Mar Grande, chamado Colégio Júlio Virgínio. Lá, Mar Grande da música? Lá era magistério. Isso. Tem a música, né, da Timbalada, né, que fala de Mar Grande. Não, é Netinho. É Netinho Mila, né? É verdade, Tá Mila. vendo aí você? Já mas Timbalada também tem uma música que fala também da ilha. Tá vendo aí, Macio? Timbalada Olha fala. lá. Exatamente, exatamente. Timbalada também fala. Então são duas músicas, né? A Ilha E a Itaparica é Mila muito foi cantada, conhecida, né? A Mila, sim. A Mila conta a história de uma localidade de lá chamada Mar Grande. Em Mar Grande Alto Astral. Mar Grande Alto Astral, exatamente. Aí tem outra música de Itaparica que é dos anos 80, né? Que é de Carlinhos alguma coisa, que ele fala que ilha bonita é essa, amor. Sim. Foi bem sucesso também, acho que anos 80 aí e tal. Isso. Itaparica foi cantada, inclusive tem grandes autores, né, se não me engano. João Baldo Ribeiro é de lá, né? Ou morou, pelo menos, né? Ele é de lá. É de lá mesmo. E depois que ele foi para o Rio de Janeiro, depois que se aposentou, ele voltou. Uhum. Boa parte das histórias que ele conta nos livros, né, relata aspectos locais, né, da ilha de Itaparica. Então, se quiser conhecer um pouco mais, né, dos aspectos, né, históricos ali. É um escritor, João Baldo Ribeiro. Foi imortal, inclusive, da Academia Brasileira de Letras. Aí, 17 anos, concluiu aí o 2º grau, tinha aquele negócio de se formou. Deixa eu contar um trecho que é importante aí. Nesse período que eu ainda estava, né, como criança, ainda na ilha, vale ressaltar, né, o papel assim dos meus pais, né, na educação foi muito importante, né? Quero ressaltar isso aqui, né? Hoje a educação, ela às vezes, né, não é levada em conta, né, esse trabalho dos pais. É muito importante. Então, assim, o trabalho dos meus pais foi muito importante, né, na minha educação. Na escola, a gente, né, reforça esse processo, né, tanto da aprendizagem de conteúdos, mas, assim, o papel dos pais fundamental, né, na minha trajetória, na minha educação. E aí, quando eu completei 16 anos, né, naquela questão de definir o que vai fazer, né, em relação o famoso teste vocacionado. Rapaz, você fez o teste vocacional? Eu fiz, não era muito comum, na época, as pessoas da ilha, né, buscarem a questão do ensino superior. Mas eu tinha, né, esse desejo de fazer, né, o ensino superior. E aí tive assim, uma oportunidade muito boa, né, um empresário lá da ilha, né, ele oportunizou, né, a ida até Salvador, quando eu finalizei, né, o curso de 2º grau. E aí eu não quis seguir na administração. Eu poderia, né, fazer de repente superior em administração. Gostava muito de comércio,
mas meu pai ele não deixou, não deixou que ele achava que o comércio prendia muito. Sim, sim. Aí ele ficava sempre aconselhando, não queira comércio. Então, seu João Pinho não era de Itabaiana, né? Porque o pessoal de Itabaiana ia aconselhar, vá, meu filho. Porque assim, Explique para os nossos tantos ouvintes. Itabaiana por quê? Itabaiana é conhecido aqui em Sergipe por ser uma cidade onde o povo é empreendedor, né? As pessoas, desde de bem jovens, já estão trabalhando negociando, vendendo alguma coisa, né? Sim. E algumas das grandes empresas de Sergipe nasceram em Itabaiana, né? G. Barbosa, Hiper Bom Preço, né? Então são Paz Mendonça, né? Sim. São empresas que nasceram em Itabaiana, dentre tantas. E a maior franquia do mundo, que é a Mercearia Itabaiana, que existe uma em cada rua, né? Então pra é a nós maior aqui franquia do mundo. de Sergipe, né? É a referência de empreendedorismo. Exatamente. Né? A gente tirou os judeus e botou o povo de Itabaiana. Inclusive, eu fiquei sabendo que existe um aspecto de comunidade judia em Itabaiana, na fundação, né? No início da cidade. Né? Precisamos de alguém de Itabaiana. Precisamos de algum historiador de Itabaiana para contar um pouco disso aí. Mas vamos lá, Marcito. Seu João Pinho falou, não, meu filho, né? O comércio... O que acontecia, né? Como eu falei para vocês, né? Que existia uma sazonalidade, né? 9 meses a gente ficava, né? Ali naquele limite, né? E aí só nos 3 meses do verão que a gente conseguia, né? Ter uma lucratividade maior. E era muito desgastante nesse período, né? E aí meu pai, né? Via que eu gostava. Os 3 meses eram intensos, né? Eram intensos, né? Sim. Meu pai via que gostava, mas achava que eu poderia, né? Buscar outros caminhos, né? Para a minha profissionalização. E aí ele começou a incentivar a buscar outra coisa. Sim. Né? E aí eu comecei a pensar no que fazer e tal. E na época de estudante, eu era muito bom em matemática, Charlão. Hoje eu não sou mais não, mas eu era muito bom na matemática. E aí, assim, mas fique tranquilo, você é melhor do que eu, pode ter certeza. Que eu também. Aí os professores sempre me colocavam como monitor da turma, né? Para orientar os colegas, tal, ajudar em alguma coisa. E aquilo eu comecei a pegar gosto, né? De estar ali orientando, né? Podendo contribuir ali com os colegas. Mas quando eu fui para, né, a decisão mesmo, eu não quis matemática. Até que no terceiro ano, tinha um professor que eu gostava muito, que era um professor de geografia, Paulo Nunes, foi um dos meus incentivadores aí em fazer geografia. Né? Eu também gostava, ainda em Caixa-Pregos, com os mais antigos, né, principalmente com meu avô parte de pai, ele era assim um naturalista nato assim, na questão do entendimento da natureza. Sim, né? sim. Ele entendia muito. Né? E ele sabia se ia chover no outro dia, né? Era meio que a previsão do tempo de lá, né? O pessoal perguntava. Previsão do tempo, ele Os pescadores, na verdade, na maioria sabiam, né? Eles têm assim esse conhecimento, né? Ali, né? Na prática, né? De tudo que... De onde está vindo o vento, né? De onde está vindo o vento, a depender da direção do vento, da dinâmica das nuvens. Se o vento está muito frio. A lua, onde é que a lua está, se a lua cheia, se o outro dia ia ser sol, se o outro dia ia ser chuva. E toda aquela dinâmica que acontecia lá da pesca, né? Eu me interessava muito. E aí, com a orientação desse professor, eu falei, não, quero geografia. Né? E aí fui fazer geografia, né? Aí, graças a Deus, aí pronto. Aí, nos 17 anos, eu fui para Salvador. Sim. Um empresário chamado Leonel. Ele tinha um material de construção. Na época, ainda na ilha, era necessário, no ensino técnico, fazer um estágio. Sim. E eu fiz o estágio na empresa dele, né? Leonel. E aí, nesse estágio, eles gostaram do meu trabalho. Eu fui contratado, no período, principalmente nesse período, né, do verão, que aumentava muito o movimento. Eu fui contratado. Aí, quando eu finalizei, né, o curso o técnico em administração, ele me convidou para ir para uma loja dele em Salvador, né, para trabalhar. Sim. Mas, na verdade, ele veio, né, assim, ele era muito pobre e ele conseguiu, né, alcançar vamos dizer assim, se estabelecer, sim, né, sim. socialmente. Né, ele se tornou empresário. E aí ele tinha essa empresa lá na ilha e tinha também uma empresa em Salvador de material de construção. Sim. E ele queria dar oportunidade aos jovens de lá. Né? Então, ele sempre gostava de levar algum jovem da ilha para Salvador, para dentro, né, daquela realidade ali de trabalho, Sim. poder oportunizar de estudar,
né? Então, nesse período foram 3 que ele chamou, né, para dar essa ajuda, né? Para dar esse pontapé. Sim. Né? Que foi eu, meu irmão, né, Fábio, e um amigo chamado Edmilson, né? E aí a gente foi para trabalhar, a gente trabalhava, mas à noite a gente fazia um cursinho pré-vestibular. E a gente fez durante um ano, né? Aí, graças a Deus, eu passei para Geografia, lá em Salvador. Você fez qual faculdade, Eu Salvador? fiz a Universidade Federal. Olha aí, velho. Isso foi que ano, Márcio? Foi em 1998. Foi no vestibular de 98. Tempo que a universidade ainda era respeitada, hein? Universidade Federal. E não era Enem, né? Era vestibular. Exatamente. Era seriado também, né? 98 ainda era seriado. É porque cada universidade tem uma forma, mas acho que 98, eu né? não sei se... Acho que não sei se... UFBA, não sei. Acho que foi até 98, era seriado ainda. Aquele múltipla escolha ou... Sim. Era seriado. Sim. 3 dias, né? Eram 2 dias. 2 dias. A redação era um dia separado. Na verdade, lá na UFBA tinha 2 fases. Sim. Você tinha a primeira fase e a segunda fase, né? A primeira fase era só a prova objetiva, geral. Sim. E aí na segunda fase era mais específica, né? Dentro ali da sua área de conhecimento. Ou seja, não era simples o negócio, não, Marcelo. O aluno, além de estudar, tinha que aprender a fazer o vestibular de cada universidade. Cada universidade tinha seus detalhes, né? Exatamente. Sim, Esse negócio de teste vocacional é interessante de como qual a sua vocação. Porque quando eu cheguei no segundo... Eu sempre fui um péssimo aluno, viu? Mas cheguei no segundo grau, aí tinha essa moda de fazer... Aí me disseram que eu ia ser policial. Eu fiz o concurso e reprovei. Aí eu disse, rapaz, esse negócio tá errado. Mas qual policial que você fez? Você fez concurso para quê? Fiz para policial militar. Ah, mas era civil, Charlão. Quem sabe, né? Mas, aí disse que, não, agora você vai ser advogado. Eu fiz e reprovei também. Direito na época, direito você só tinha... Na UFES, eu acho. Então você não fez direito também, né? Não fiz direito. Eu não fiz. Eu era um péssimo. Eu era um aluno meia boca, olha lá. Um aluno meia boca. Tamo junto nessa. Né? Sim, Marcelo, daí você fez geografia e entrou na Universidade Federal da Bahia, curso de geografia. Geografia, exatamente. E aí, assim, nesse período, meu irmão passou também. Mas Geografia também? Não, meu irmão fez história. Olha aí, ó. Agora ele passou na UNEB, na Universidade Estadual da Bahia. Sim. Que aqui em Sergipe não tem as estaduais, né? Lá na Bahia tem, né, as universidades estaduais. E ele passou. Ele foi estudar em Santo Antônio de Jesus, que é uma cidade também, né, lá da região, né, do Recôncavo Baiano. Conhecido como SAGE, né? Exatamente. E aí, assim, vou começar a entrar numa outra história aí. Opa, vamos lá. A gente gosta de história, hein, Charlão? Opa, história é boa demais. Que é da minha conversão, né? Sim. Começa aí já? Começa... Na verdade, a história da conversão já começa desde a minha infância, né? Sua família era uma família religiosa e tal? Assim, a comunidade, né, lá de Caixa Pregos, muito católica, né? E eu participei, né, de todos os processos lá na comunidade. E, assim... Para mim foi muito importante esse período. Eu sempre gosto de contar que foi muito importante, né? Eu fiz o catecismo, né? O catecismo, não sei se Charles foi também. Né? O catecismo, entre 5, 6, 7 anos. Né? Tinha, assim, lá na comunidade, uma catecista muito boa, né? A Eurides, ela foi depois minha professora, né? Um abraço, Eurides. E assim... Ela levava os livrinhos, né, do Novo Testamento. Sim. Que contava as parábolas de Jesus. Né, e ali aquilo foi, né, a primeira semente sendo lançada, né, a semente, na verdade, a semente sendo lançada, né, e aí quando chega na adolescência você meio que, né, começa as coisas a brilharem, você começa a dispersar, né, desse caminho, esse caminho que... Coisa muito importante, sabe, Marcita, porque, por exemplo, aqui nós temos 3 pessoas que, de alguma forma, esse catecismo trouxe fruto de fé. Sim. A gente teve, a partir desse ambiente, uma construção de fé no coração que é igual a sementinha que foi jogada lá e um dia, de alguma forma, Deus trouxe consciência, né? Exatamente. Pra gente. Isso é muito legal. Bem importante. E por isso que eu gosto sempre de citar, né? É muito importante. Esse momento foi muito importante. E aí, mais adiante, quando eu cheguei nos 17 anos, eu tive contato com um outro grupo,
que era um grupo, né, mais para a linha evangélica, né, que eram batistas, e que também começou vamos dizer assim, a regar, né? A estar regando aquela semente que estava ali, né? Meio que estava na terra, mas ainda não tinha realmente Germinado, né? germinado, né? Começou a regar, né? Mas ainda não foi esse momento, né? Que realmente, né, eu tive a minha conversão, né, a Cristo. E quando eu fui para Salvador, né, nesse período da faculdade, bem intenso, né? Desde o período, na verdade, do pré-vestibular, bem intenso. E aí eu andava muito com meu irmão era minha companhia lá em Salvador. E aí ele vai, né, para outra cidade. Aí nesse momento eu senti, né? Senti a falta dele lá. E aí eu comecei a buscar mais a Deus, né? E aí nesse tempo eu ia muito, né? Em Salvador tem muitas igrejas, né? E aí eu ia muito. Salvador tem uma igreja para cada dia, né, do ano, né? Muitas igrejas, exatamente. E aí, assim, aquela sede, né, de querer, né, conhecer Deus, encontrar Deus, começa aí, né? 18 anos, né, 19 anos. E, e aí eu comecei a ir para a palavra também. Comecei sozinho, né, a ler a palavra. Eu tinha ganhado um livrozinho do Evangelho de João. E eu comecei a ler Interessante, Márcio, o porque Evangelho de João. normalmente a gente vê Deus chegando nas trajetórias de vida em pessoas que é aquele cara que fazia muita arte, ou aquele cara que se entregou muito ao mundo, ou é aquele cara que, de alguma forma, tinha alguma história, entre aspas, ruim para contar. Mas você não é esse cara, né? Porque, pelo que você está contando aí, você era um menino bom, um garoto gente boa, mas que, de alguma forma, você sentia que faltava algo, Um vazio, um sim. vazio. Então, Sim. é um assunto muito importante porque as pessoas comumente acham que ser bom é o suficiente, Sim, né? sim, Que você ter atitudes ou obras boas é o suficiente. sim. E eu acho que quando Deus encontra você, encontra a sua vida, ou você começa a buscar Deus, você sentia que faltava algo. Sim, exatamente. Exatamente isso aí. E aí eu comecei a buscar, né? E assim, O que você chama de buscar? O que você fazia? Você ia eu lia muito, comecei a lia ler muito a palavra, ia muito às congregações, né? a diversas. Não, eu ia mesmo para as missas na Igreja Católica, né? Foi um período assim que também foi importante, né? Nessa busca, né? Vamos dizer assim, desse reencontro, né? Que é muito importante, né? Na vida. Porque assim, Charles, eu entendo que a conversão, ela não depende exatamente de eu estar dentro de uma igreja. A conversão, ela se dá no interior, a igreja faz parte da nossa trajetória, da nossa vida, né? E é importante, mas esse encontro com Deus, né? Esse encontro com Cristo, né? Ele precisa ser individual, né? Cada um precisa ter, né, o seu encontro com Cristo, né? Então, foi esse momento de busca desse encontro, né, com Cristo, né? E pude ser muito ajudado a partir do momento em que eu encontro, né, um irmão chamado Emerson, né? Eu estava voltando da faculdade e Emerson me trouxe na verdade ele estava caminhando junto com outro irmão e aí eu vim de encontro a ele e ele me abordou na rua e me fez uma pergunta, né? Ele me perguntou, eu me lembro até hoje a pergunta, você é uma pessoa que tem fome e sede de Deus? Aí eu falei, sou uma pessoa que tem fome e sede de Deus, né? Então foi um momento em que eu pude ter alguns esclarecimentos de coisas que eu não tinha, né? E, e foi muito importante para a minha decisão do caminhar com Deus, né? De estar com Jesus, né? De ter a minha vida consagrada realmente ao Senhor, né? E, e coisas que eu não entendia, né? Passei a ter clareza, né? Em relação justamente à própria palavra. E aí passei a caminhar, né, com esses irmãos
que faço parte hoje, né, dessa congregação cristã que faço parte hoje, e me batizei, né, Com quantos fui anos, Márcio? colocado em Cristo com 1999, em 2 de julho de 1999. Estava com Independência 20 da anos. Bahia? Independência da Bahia. Estava com 20 anos, né? E passei a ter essa caminhada, né, com Cristo, juntamente com os irmãos, Sim. né? Com os irmãos. E aí, até hoje, graças a Graças Deus. a Deus. Isso aí, então, com 20 anos, como o Charles falou, independência da Bahia, né? A Bahia em festa e você numa festa maior ainda, né? E assim, vale ressaltar, né, como eu tinha colocado, não sei se eu deixei claro, é muito importante, né, a gente entender, né, que a vida com Deus, né, ela precisa ter, né, esse encontro em primeiro lugar, depois tem que ter a decisão, Sim. né, de seguir, né, passar por uma porta, seguir pelo caminho, né, e nesse caminho a gente precisa caminhar junto, né, a gente não consegue caminhar sozinho, né, e assim, algumas características muito fortes, né, me chamaram a atenção, né, desse grupo que fazemos parte hoje, né, que é a vida em comum, né, como diz lá no Atos 2:42. Quando eu ouvi livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42, né, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, né? Então, tudo isso eu comecei a não apenas entender, mas como ver. Eu comecei a ver essa vida, né? E aí eu comecei a querer ouvir mais, querer saber mais, né? Conhecer mais o Senhor, né? E graças a Deus, hoje posso estar cooperando com outras pessoas também que buscam nesse mesmo caminho. Lembrando que não é uma religião, né? Na verdade, o termo religião, né, é um termo que lá do original, né, tem a ver com a religação, né? Com Sim, sim. religar. Religar com quem? Né? Com Cristo, né? Então, entendemos que a igreja é uma só, né? Entendemos que o corpo de Cristo é um. Infelizmente, nesse momento, ele está compartimentado, né? Mas no momento em que Jesus ele voltar, ele não vai buscar congregação A, congregação B, C, ele vai buscar aqueles que verdadeiramente seguem junto com ele, né? E aí, a partir daí, você falou uma coisa importante. Você tem um acesso a isso que você passou a viver por digamos assim, um padrão para um jovem difícil, né, de santidade, de pureza, que você precisa estar se aproximando de Cristo, né, Sim. ficar próximo de Cristo, ser igual a Ele. Mas, por outro lado, você está em Salvador e você agora entra na faculdade, Sim. né? Então, o que passou a ser sua vida a partir dessa experiência, agora em um ambiente em que, de uma certa forma, é um ambiente que destoa Sim. dessa realidade. Sim. Assim, o curso que eu fiz, né, Geografia, ele tinha uma presença maciça de homens, né, na minha turma, né? Não sei hoje como é que está, mas era muito comum ter muitos homens fazendo Geografia. Na minha turma, para vocês terem uma ideia, a turma de 40, né, que geralmente entrava, né, a cada ano, nós tínhamos 36 homens e 4 mulheres, né? E assim, dentro desse quantitativo, eu tinha alguns colegas que eram cristãos também. E eu pude caminhar com eles, né? E assim, para mim, assim, eu passei muito tranquilo o período da faculdade. Eu não tive muitas Experiências negativas. experiências negativas, nem muitos convites. Foi um período muito tranquilo, né? Graças a Deus, assim, eu não tive, né, muitos entraves nesse sentido, né, em relação à vida com Deus, né? Não tive não foram ofertadas muitas coisas, né, que, né, me tirassem, vamos dizer assim, né, do caminho. Foi um período muito bom. Você falou, Márcio, você falou de você decidir, né?
Falou de uma porta e um caminho. Fala um pouquinho melhor para a gente sobre a decisão, porta e caminho, para ficar mais claro o que é a porta, onde é que é a porta, como é que é essa porta. E fala para a gente um pouquinho sobre isso aí. É bonita, é feia, é larga. É grande, é alta. É alta. Agora tá na moda, né, William? A gente chega lá, Umas portas imensas, né? Pivotante, né? Pivotante, o né? negócio. Boa pergunta. Que tipo de porta é essa, Marcito? Né? Pronto, ótimo, ótimo. Não, assim, quando o Emerson, né, ele começou a falar para mim, né, em relação ao Evangelho, Sim. né, algo me saltou à mente, né, me saltou ao coração, à mente, que é o chamado Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, que foi o Evangelho que Jesus veio trazer, né? E o Evangelho do Reino, você tem a palavra Evangelho, boa notícia, Sim. de um reino. Uhum. Que reino é esse, né? O reino de Deus. Né? E aí, num reino, você tem o rei, né? A figura do rei, você tem os súditos, né? Você tem toda vamos dizer assim, as normas, né? De um reino, que é justamente estabelecida pelo rei. Os súditos, eles vão justamente, né, atentar para essas normas e buscar vivê-las, né? E existe um território. Sim. Né? E assim, quando eu comecei a ouvir sobre esse evangelho do reino, né, foi me colocado justamente, né, a condição, né, para viver nesse reino, né? E aí entra a questão, né, de todo o primeiro item que você coloca, né, que é a questão do estar buscando, de estar entendendo, de estar, né, tendo a revelação daquilo que está sendo colocado. E aí eu entendi. No momento em que eu entendi, né, você tem a decisão, né, de Sim. seguir naquele reino. É o primeiro ponto, a decisão, né? A decisão, exatamente. Uhum. E aí você tem, eu falei da porta, né? Isso. Pronto. A porta do reino, a partir do momento em que eu entendo, né, a necessidade, né, de fazer parte desse reino, de conhecer quem é esse rei, Uhum. né, que é Jesus, né, da minha condição, né, que eu não prestava. Charles toca num ponto interessante. Mesmo você sendo um rapaz bonzinho, Isso, rapaz. Charles Cara toca nesse ponto interessante. tão bacana. Exatamente. Então, mesmo sendo bonzinho, você não prestava. E eu lembro muito, Charles, da palavra, desculpe, a parábola do jovem rico. Sim, sim. O jovem rico, ele, assim, é como se estivesse, né, naquele ponto ali do jovem rico. Né? Uhum. Eu não faço nada de errado, não sou um cara que, para a sociedade, assim, Cumpridor, né, cara dos meus deveres. dos meus deveres, né? Não faço nada de mal a ninguém. Mas faltava alguma coisa, eu sentia que faltava alguma coisa, né? E aí Jesus, ele fala lá pro cara, né, para o jovem rico: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e me siga, né? E ali, naquele momento que eu começo a ouvir do evangelho, né, Sim. eu pude ter clareza de que a forma como eu vivia, né, não era a forma que Deus queria que eu vivesse, né? Apesar de não fazer mal a ninguém, de ter uma vida correta na sociedade, ele queria andar junto, ele queria estar perto, né? Ele queria ser o rei e eu um súdito, né? Aí, a partir daquele momento, eu tomei a decisão: eu quero esse reino. Sim. E aí você tem a porta, né? A porta, entendemos, né, que está nas escrituras, né? Na verdade, não é uma criação nossa, Uhum. né? Existe uma porta para você fazer parte desse reino, né, que é o arrependimento, o batismo e receber o dom do Espírito Santo. Sim. Né? E aí, né, eu decidi, né, entrar por essa porta e hoje sigo nesse caminho. Né, esse caminho aí... No caminho estreito. Ah, tá. Então essa porta também não é... Que tem nas escrituras, né? Sim, sim, Entrai, sim. né, pela porta estreita, né, e seguir somente pelo caminho estreito, né, que leva à vida, né? O caminho largo leva à perdição. Jesus fala, né? Eu sou a verdade, o caminho, A verdade e a vida, né? Exatamente. Então a porta está explicado, né, Charlon? Bem explicado. Você já imaginou? Você é um cara imaginativo, Charlon? Eu sou um cara que imagina. Quando eu ouço uma palavra, eu imagino logo o desenho, como é que é e tal. Eu estou imaginando essa porta, mas essa porta deve ser uma porta bonita, hein? Rapaz, é bom imaginar a porta, porque a gente sempre imagina, né, que aquele que precisa se converter é alguém mau. Rapaz, O cara...
rapaz, que cara ruim, né? Então você sempre... O jovem Henrique era um cara bacana, hein? Exatamente. Cumpria tudo, era desde Exatamente. novinho, fazia tudo certo, Exatamente. rapaz. Que homem, hein? Exatamente. Então a porta, ela é bem explicada a partir do jovem rico. Sim. Mais do que dos ladrões que estavam do lado de É, Jesus. porque ele já está claro que estava todo errado, né? Exatamente. E tem um detalhe, né, que é a palavra arrependimento, né? As pessoas geralmente entendem como uma tristeza por algo que fez, né? Mas É comoção, né? uma comoção, Remorso, né? exato, um remorso. Mas o arrependimento é uma mudança de mente, né? Uhum. Metanoia, né? Mudança de mente, né? Você deixar de levar uma vida, né, independente de Deus, né? Fazendo os seus desejos, suas vontades, para seguir em um reino onde existe um rei, onde a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Eu entendo, eu gosto de usar essa ilustração, né, de a Bíblia como manual do ser humano, do homem, Sim, sim. né? Ali tem todas as instruções para vivermos bem, tanto a vida individual quanto a vida social, né? E aí, se eu sigo os princípios que estão ali na palavra, né, fazendo parte desse reino, a gente vai ter uma vida tranquila, justa, sossegada, né? Muito Tá vendo? importante. Ficou claro agora, né, Charlão? A porta. Um professor de geografia falando de caminho. Combina, né? Combina demais. Aí você então se converte, Márcio, ainda nos primeiros anos, né? Primeiros semestres ali da... Eu estava, acho que no primeiro, eu entrei em 98, 99. Sim. Passo, Charles perguntou você, mas você já respondeu, né? Que não lhe foram ofertados assim, né? Não, graças a Não Deus. chegou até você Nunca foi para Praça Castro Alves. A Praça Castro Alves Não é é do isso? povo, como o céu é do avião. Aí. Rapaz, é interessante que mesmo antes, né, de passar por esse processo de conversa, eu não gostava de carnaval. Fui uma vez e não quis mais ir. Eu não gostei muito da experiência. Então você é o típico soteropolitano que, graças a Deus, não tem aquele personagem no quadril. Rapaz, Eu não vou ali falar o nome. Não tem o personagem no quadril. Interessante que quando eu falo aqui que eu sou baiano, as pessoas acham estranho. Você é baiano? Acha que eu não sou baiano, né? Por causa das características. Mas você come pimenta, não? Muito pouco. Quase nada. Farinha? Eu não como pimenta, farinha como. Então já aí... Joga capoeira, não? Não. Ih, rapaz, que baiano. Não dendezinho, come... um dendezinho. Dendezinho, então já... Tá remediado, tá remediado. Come a farinha, um dendê, já dá pra passar pro baiano. De peixe. Moqueca de peixe é bom, é bom. Eu gosto. Inclusive, Caixa Prego tem um negócio de um feijão doce, né? A gente tem que feijão de voltar. leite, A gente tem que trazer Márcio aqui, rapaz, com a participação da mãe dele. Ia ser bom demais. A dona Baby. Ia ser sucesso. Dona Baby? Dona Baby, Ia ser porque é sucesso. culinária assim, baiana, tradicional, de mão cheia. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para a comunidade lá de Caixa Prego. Pode mandar ali para aquela câmera ali, aqui da sua frente. Né? Isso. Um abraço a todos aí da comunidade. Gosto muito, muito de ir para aí. Meus pais, toda a família que mora ainda em Caixa Pregos. Um beijão, viu, para vocês. Pois é, esse feijão de leite, que eu chamo erroneamente de feijão doce, ele é um contraponto à moqueca apimentada, né? Aquela moqueca apimentada. Aquela moqueca apimentada e o feijão fica agridoce, né? Fica muito bom, fica muito bom. Mas ele combina mesmo com a moqueca. É impressionante. Aí você vira a parte professor de geografia. Aí a partir justamente da faculdade começo, né, a me preparar para ser professor, né? E aí, no ano de 2003, eu me formo, né? E aí começo, né, essa fase aí de educador, né, de professor de geografia, né? Depois eu faço concurso, né, passei lá em 2 concursos, né, do Estado, da Prefeitura. Trabalhei também na Prefeitura de Salvador e o Estado da Bahia. Sim. Né? Trabalhei também em algumas escolas particulares, né? E aí começa, né, a minha trajetória de retorno para a ilha. Eu comecei aos poucos, né? Não retornei totalmente para a ilha. Eu passei no concurso da Prefeitura de Salvador, mas não fui logo chamado. Aí depois eu fiz o concurso do Estado, da Bahia. No concurso do Estado eu fiz para a ilha, porque não teve... Na verdade, a princípio eu não queria fazer para a ilha, mas não teve vaga em Salvador para geografia. Aí tinha uma vaga para a ilha.
Aí eu estava orando, né, por isso, falei, ó Senhor, essa vaga, eu preciso dessa vaga aí. Aí, graças a Deus, eu passei, né? E aí eu trabalhava na ilha à noite, né, no estado, lá na escola, que é justamente o Júlio Virgínio, e trabalhava em Salvador, né, num bairro chamado Piripiri. Eu fiquei trabalhando lá na escola da prefeitura. Como todo Salvador tem música também. Eu vim de Piripiri. Rapaz, eu fui a Salvador com um amigo. Ele disse, Charles, vamos ali em Salvador comprar um baixo na Foxtrot. Foxtrot. É um TRB. Eu disse, vamos lá, eu vou com você. Aí chegamos ali, né, em Salvador, já era uma dureza, né, chegar lá na Foxtrot, né, porque aí não tinha onde ficar. Aí depois ele ligou para alguém e disse, aí, vamos dormir na casa de não sei quem, em Piripiri? Eu disse, vamos. Eu disse, vai, e não chega. Vai, e não chega. Eu disse, meu irmão, não era melhor a gente ter voltado para casa? A gente já estava em casa, longe, viu, velho? Sim. É lá também que tem um negócio assim, parecendo a música do Paralamas de Sucesso, né? Alagados. Né? Ali por ali. É na passagem para Piripiri. Você tem os alagados. Que, na verdade, hoje É da música? É da É música? da Será música. que é? É da música. É da música? É. Ele William cita- Léo, Tá vendo você aí? tá vendo aí? Ele cita três. Essa aí eu passei batido. Ele cita 3 favelas, né? Sim. Que ficam em palafitas, né? Na música. Sim. E uma delas, Alagados. Alagados. Ah, Favela da Maré, Alagados e uma que acho que na Jamaica, não sei, um país aí de fora. Alagados, Favela da Maré, Esperança do Meio. É um nome em inglês que eu não. É freestyle ou não? Que eu não sei exatamente qual país, mas não é no Brasil, não. Sim, sim. Então ali são 3 São favelas. 3 favelas. Marcita cultura. E a música Tá também. vendo? Que ficavam Salvador tem uma palafitas. geografia assim muito única, né? Até para fazer um episódio Salvador. Né? É. São várias cidades numa só, né? São vários Salvador, paisagens. ela fica justamente, né, é como se fosse um triângulo, né, a geografia da cidade. Aí você tem justamente, né, a Baitoso dos Santos, né, na porção para o oeste, e você tem no leste o Oceano Atlântico. Sim. E tem também o relevo, né, é muito acidentado. Inclusive você tem uma falha geológica, né, que aí você tem a parte Aquela ali é da parte cidade alta. e a cidade Ali é uma baixa. falha geológica? Falha Que geológica. legal. Essa Salvador- falha, ela começa em Salvador e vai terminar lá em Santo Amaro da Purificação, por lá, bem distante. Um negócio que eu acho muito legal em Salvador é referência. Velho, tal coisa. Fica perto de Brotas. Tudo em Salvador é perto de Brotas. Até verdade. Piripiri é perto de Brotas. É mesmo? Tudo, qualquer coisa, quando alguém falar com você que é perto de Brotas, Nem tanto. eu estou exagerando, mas tudo em Salvador é perto de Brotas. Ou seja, se alguém falar que é perto de Brotas, não significa nada, porque tudo Quer dizer em exatamente francês no miolo. nada. é No miolo do triângulo. Né? Isso. Você esteja no miolo do triângulo. Então, por isso que é perto de tudo. perto de tudo. Exato. Aí você começa a dar aula à noite na ilha e Isso. durante o dia em Salvador. Em Salvador. E tem essa travessia. Essa travessia é o quê? De Eu balsa, de atravessava, lancha? uma lanchinha, né? Chamam de Sim. lanchinha, que é uma embarcação de madeira, na verdade, que vai em torno de uns 200 passageiros, mais ou menos, que faz Caramba, a travessia. grande. 200? É. Então não é uma lanchinha, né? É um Imagina, barco de hein? madeira grande que o pessoal chama de lanchinha. Porque aqui em Aracaju também tinha uma, né? Tototó, Nossa né? famosa Tototó. Exato. Aí eu fazia essa travessia todos os dias, praticamente. Sim. E aí eu comprei uma casa na localidade chamada Mar Grande, né? Da questão que a gente falou da música, tá? Que era a localidade Mas que por conta tinha da música, escola. não? Não. Ah, tá. Porque Por conta do a escola preço, que... Ilha Leal. Ao preço. A escola que eu trabalhava era no Mar Grande Sim, e era sim. à noite. Sim. Então, para facilitar atravessava, o já ficava processo por de lá e tal. travessia, Legal. exatamente. E aí, comecei a fazer essa travessia diariamente. Né? Era em torno de 45 minutos. Né? Eu gastava mais tempo, na verdade, atravessando Salvador, lá para Piripiri, do que atravessando... Isso que eu ia falar com você. Eu falei, acho que é mais perto, assim, menos tempo do Eu que não para tinha- de lá até Piripiri. Eu não Né? tinha, né, automóvel. Sim. Então eu tinha que pegar ônibus. E aí eu trabalhava também numa escola que era no Rio Vermelho. E aí do Rio Vermelho para Piripiri, meu amigo, era uma viagem. chão, hein? Era uma viagem. Era quase a mesma distância de vir para Aracaju. Isso que eu ia falar. Era melhor trabalhar em Aracaju. sério. Né? É sério. E aí nesse tempo, né, já caminhando com os irmãos, né, a Lana eu conheci desde a minha conversão, né? Conheci... Pronto, eu ia perguntar como você conheceu a Lana. Uma história de amor. Foi ouvindo o Sandy Júnior? Opa!
Inclusive, assim, eu fazia parte do mesmo grupo, né? Da mesma casa, né? Sim. Chamamos de grupo caseiro, né? Fazia parte do mesmo grupo caseiro de Alana, né? E quando o Emerson começou a falar, né? Que teve contato comigo, eles começaram a orar, né? Orar por mim. E aí a Alana já me conhecia antes, né? Por causa justamente da oração, né? Sim, Quando sim. eu me converto, quando é a primeira vez que eu encontro com ela, você que é Márcio? Eu falei, não, você já me conhece? Aí já Não, deu é porque a gente aqueles orava. os olhos, já. Não, ainda não. Segundo ela, sim, né? Mas ainda não. Mas assim, a gente começou a ter amizade, né? Uhum. E a partir justamente da amizade, né, que surge, né? A admiração em primeiro lugar, Sim, depois sim. a admiração e o interesse, né? Sim, sim. E aí, depois de 10 anos, né? Depois de 10 anos que eu... 10 anos? Foi, levou 10 anos. Rapaz. Demorou, não foi, cara? A amizade foi, né, 10 anos. bem legal. 10 anos aí deu pra se Mas, conhecer assim, bastante, né? Deu pra se conhecer bastante. Mas, assim, um momento mesmo vamos dizer assim, do cortejo, né? De Essa cortejar. história é boa, essa história é boa. Teria que ter outro para poder contar Mas agora. levou quanto tempo da parte do cortejo aí? Foram 9 meses. 9 9 meses. Foi uma gestação. Então, dos 10 anos, foram 9 anos de amizade. Quase um parto fósseis. Rapaz. Mas assim, não me arrependo em nenhum momento, né, de ter escolhido a Lana. É uma escolha que, né, foi a segunda minha melhor escolha, né? A primeira foi, né, na decisão de conhecer Jesus, e a segunda, né, de decidir, né, casar e com a Lana. Agora, você tem que contar o susto dela quando você demonstrou o interesse primeiro. Tem o susto, né? Você? Como foi aí? Conta aí essa história. Rapaz, não foi porque assim, eu sempre fui muito discreto, né? Sim. Então eu não, em nenhum momento eu vamos dizer assim, eu soltei nenhuma tinta, né? Então ela não imaginava, né? Ela não imaginava que eu tinha interesse por ela, né? E aí quando aconteceu de eu me achegar, né? De realmente me declarar, vamos dizer assim, né? Eu não fui aos poucos, né? Eu fui logo. Chegou de uma Demorou vez? demais. Demorei. Aí quando eu fui, aí ela se assustou, né? Se assustou. Mas graças a Deus teve misericórdia de mim. E aí eu fui aos pouquinhos, né? De novo. Mas teria que contar, teria que ter outro podcast. Só para contar isso, né? Só para contar a história. Quantos anos de casado, mano? Esse ano a gente faz 15 anos de casado. Tempo. Tá vendo aí? 15 anos, bom Outro tempo. dia. Estamos em lua de mel ainda. Tá vendo você? Só vem homens apaixonados nesse podcast. Você percebeu? Esse programa tá com, né, uma áurea de romantismo. Demais. Salvador, você já conhecia, como você falou, conhecia já sua esposa, né? A Lana, popularmente conhecida como Laninha. Casamos em 2009. Casado em 2009. E aí, como é que pintou Aracaju na vida de Márcio Martins? Excelente. E aí, o que foi que aconteceu, né? Eu queria, né, fazer a tentativa de ir morar em Salvador, porque a Lana já trabalhava na universidade, lá na Federal da Bahia, e eu ficava, né, nessa travessia. E aí, quando a gente estava para casar, aí eu falei assim, Lana, vamos ver se a gente... Eu vou tentar ver se eu consigo transferir, né, fazer a chamada remoção, né, do trabalho da ilha para Salvador. Mas aí, assim, a Lana sabiamente, né, ela... Não seria bom a gente fazer aí os cálculos para ver se não seria interessante, de repente, eu ir para estar morando na ilha? E aí, como você vem todo dia, eu viria com você, né? E a gente colocou lá no papel, a gente viu que realmente seria mais interessante a gente permanecer na ilha. Sim. Muita gente já fazia isso, né? Atravessava todos os dias. E aí a gente viu que era interessante e a gente decidiu ficar na ilha, né? Então a Lana começou a atravessar comigo também para a ilha. Então a gente atravessava, eu e ela, todos os dias, né? E passamos em torno de... Foi 2009, eu vim para cá em 2013, né? 3 anos e meio, mais ou menos. Quase 4 anos, né?
E aí, nesse tempo aí que a gente ficou, a gente conseguia fazer de forma tranquila, né? Mas acabava que a gente queria servir mais a Deus, né? Queríamos, né, poder também ter uma vida mais tranquila, mais sossegada. E era uma correria, né? Era um corre, né? Atravessar todo dia. Tinha momentos que a gente não conseguia pegar o barquinho, porque tem um momento que o mar fica muito revolto, e aí não dá para atravessar do barquinho. A gente tinha que ir para o ferryboat, aí tinha que sair mais cedo, e acabava chegando às vezes no trabalho mais tarde. Então tinha essa complicação. Dona Ruth morria de medo, ficava apavorada. Quem é Dona Ruth? Conta pra gente. Minha sogrinha querida. Um beijão, Dona Ruth. E aí a gente começou a orar para definir, né? Se a gente iria migrar totalmente para a ilha, Sim. ou se iria ficar realmente em Salvador. E aí, nesse tempo, a gente já conhecia aqui Aracaju, porque minha sogra mora aqui, né? Meu cunhado também mora aqui. E a gente começou a vir muito para Aracaju. A gente começou, e que tal também Aracaju? Né? Então, vamos colocar aí na oração também Aracaju. E passamos um tempo em oração. E aí, assim, qual seria, né, em relação a Aracaju, qual seria a resposta de Deus, vamos dizer assim, né? Seria justamente eu passar num concurso, né? Porque para largar 2 concursos lá na Bahia, né, para vir aventurar em Aracaju, né, seria complicado. Então, a resposta de oração seria passar num concurso aqui. E aí eu me inscrevi em 3 concursos, né? Aí no primeiro, não deu. Foi na Universidade Federal. Daqui na UFES, né? Sim. Aí o segundo era, acho que para a Prefeitura de Aracaju. Também não deu. Aí será a terceira e última tentativa, né, para vir para cá, né? Vamos fazer essa última tentativa. Se, né, não acontecer de passar, a gente vai definir entre Ilha Itaparica e Salvador. ou Salvador, né? E aí, graças a Deus, nesse último, né, foi aprovado, né? E aí continuei buscando a Deus, né, para ver se realmente era isso mesmo. E Deus me deu assim uma direção muito clara, né? Me deu uma palavra muito clara, e estou aqui em Sergipe hoje, um sergipano. Sergipano há quanto tempo, Márcio? Sergipano. Estamos em 2024 e cheguei aqui em 2013. 11 anos já, né? Fazer 11 anos agora se eu não me engano, eu cheguei, foi no mês de julho. Mês de julho, eu fazia 11 anos. Então, sergipano há 11 anos. Há 11 anos. Já aprendeu a comer cuscuz, que é importante, né? Isso. Demais. O que mais, Charles, é importante para ser um sergipano mesmo nato? Dançar forró. Dançar forró? Dança forró, Márcio? Rapaz, é bom, viu? Um forrozinho. Já dançou no forró do Charlão, não? Aí. Rapaz, foi a primeira vez que eu Olha o forró do Charlão com mais Tem história. Tem história. Foi o forró do Charlão, foi. Na verdade, tive antes, mas assim, para estar com a turma aqui, com os irmãos aqui, foi no forró do Charlão. Opa! Tá vendo você? Tá vendo Tem aí? história, hein? Temos que reativar o forró do Charlão. Obrigado. Vamos botar o forró do Já deu Charlão. casamento. Tá vendo aí? Pois é. Aí Aracaju. Aracaju você começou a trabalhar como professor de Sim, geografia, né? Foi aprovado Estado no concurso aqui. ou prefeitura? No Estado. Estado. No Estado. Aí eu fui logo chamado, Uhum. né? Foi na primeira lista logo. Assim, e Deus realmente trouxe muita confirmação, né, nesse processo, porque nos outros eu nem cheguei perto. Sim, Né? sim. Nesse eu fui logo chamado na primeira lista, né? Você ainda ficou um tempo trabalhando? Não. Aí Não, né? eu pedi remoção lá da... Não pedi remoção não, desculpe. Eu pedi exoneração lá da prefeitura. O Estado ainda segurei um pouquinho. O pessoal não, rapaz, não faço não peça... Tente colocar num município próximo aqui da divisa, né? Mas aí depois eu me defini, não, eu quero o Sergipe mesmo. O estado da Bahia tem um negócio, não sei como é que está hoje, mas eu me lembro quando eu era criança, era o sonho de qualquer professor trabalhar para o estado, porque o salário era melhor e tinha plano de saúde que era, né, era excelente, o plano de saúde do estado, né? Sim. Então era o sonho de qualquer pessoa que Eu não sei se é excelente, mas não, ainda mas na tem. época era, não sei hoje como é que está, né? O plano Mas, serve, né? Sim. na época era muito bom. Eu fiz Realmente parte lá, abrir mão sim. de um concurso, de um trabalho desse, para muita gente seria loucura, né? Sim. E aí eu logo pedi a exoneração da prefeitura, Sim. o Estado ainda segurei, eu pedi a chamada licença sem vencimento, né, sem remuneração. Durante 3 anos, depois eu renovei por mais 3, e aí depois não quero mais voltar para a Bahia, não.
Aracaju, Sergipe, agora é minha terra. Vai à Bahia só a passeio. A passeio, Vai em exatamente. Caixaprego. Isso, bom demais. Ir para as férias em Caixaprego. Ô, Márcio, a gente teve um episódio com o professor Henrique, né? E ele fala um pouco sobre diaconato e a gente sabe que você serve como diácono na igreja, né? Sim, sim. Fala aí um pouco para nós o que é servir como diácono na Pronto. igreja. Joia. É muito bom essa pergunta. Entendemos o diácono, desculpe, né? Exatamente como está lá no livro de Atos, né? A gente tem lá, né, um momento em que a igreja começa, né, a crescer, né, em Jerusalém, e aí os apóstolos eles ficam sobrecarregados, né, no serviço, começa a haver, né, algumas situações, né, de que viúvas principalmente ficavam, né, sem a cota, vamos dizer assim, de alimentação, né, sem ser assistida, né, e aí, né, são eleitos 7 homens, né, que tinham boa reputação, né, na comunidade, né, que eram pessoas que se destacavam ali no serviço, né, e foram escolhidos para justamente, né, atender às mesas, né, o trabalho das mesas, o serviço, né, às mesas. O que eram essas mesas? Na verdade, era atender de fato os necessitados, que eram muitos na época, né, órfãos, viúvas, né. Então, esses homens eles foram escolhidos, né, pelos apóstolos, né, e começaram a tirar a carga, né, dos apóstolos que passaram a se dedicar, né, às orações, né, ao ensino da palavra, né, e esses homens eles faziam justamente, né, o serviço de atendimento às necessidades, né. Então entendemos o diácono, né, como esse servo, né, que atende, né, às necessidades, né, que surgem na igreja, né, e que tiram justamente, né, esse peso dos pastores, né. Os pastores eles vão se dedicar, né, às orações, vão se dedicar, né, à leitura da palavra, ao ensino, né, ao aconselhamento, e nós ficamos, né, com toda a parte de, né, vamos dizer assim, de serviço dentro, né, do corpo de Cristo, da igreja. Seria o quê? Seria um amor, né, na prática, né? A prática do amor, né? De estar no dia a dia ali. E aí você tem o corpo de diáconos, né, que nós chamamos de diaconato, né? Na verdade, eu não sei se é exatamente isso, mas seria um mordomo, né? Sim, mordomo. sim. Seria A palavra... um cara que... Ou também o cara que toma conta da dispensa. O Isso. dispenseiro? O dispenseiro, o cara que faz essa administração de necessidades, né? A palavra diácono é servo, né? Servo, né? Servo, exatamente. Então é Servo. isso. E aí, assim, graças a Deus, né? Deus tem capacitado aí, né, para esse serviço, né? É um serviço de extrema importância, né, para o crescimento do corpo de Cristo, né? Não é apenas... na verdade, é um conjunto, né? O crescimento do corpo se dá através de um conjunto, né? Você tem, né, a palavra, você tem, né, ali as orações, né? Você tem o testemunho, né? E você tem esse serviço, né? Então, o crescimento, ele para ocorrer da forma que procede de Deus, ele precisa, né, tudo isso acontecer, Inclusive, Márcio, conforme as Escrituras. Inclusive, essa função de auxílio aos necessitados te aproximou também dos irmãos lá do Rio Grande do Sul, não? Você acabou tendo um contato direto com eles, né? Sim. Teve algumas notícias. Conta aí um pouco para nós aí do que eles têm feito lá, né? Do que você sabe que eles têm feito lá. Sim. Porque eu acho que acaba que é esse serviço de diaconia que foi, digamos assim, desdobrado aí nessa situação de desastre ambiental do Rio Grande do Sul. Voltando um pouquinho, Charles, a gente teve um momento, eu não me lembro exatamente agora o ano, mas aquela situação que teve em Itabuna, no sul da Bahia, como um todo, né? E que desde aquele momento... Você acaba ficando ligado a essa situação. Exatamente. A gente teve contato, né, com a situação lá, né? E aí não apenas o diaconato, né, essa parte da igreja aqui de Aracaju, mas diferentes locais do Brasil, né, puderam também participar. Nós temos um grupo do Brasil, né, de diáconos, né, e que a gente pode, né, estar em contato constante
E dentro dessa realidade, a gente pode, dentro, né, das possibilidades, poder também ajudar. Lembre aí o que foi que aconteceu mesmo lá em Itabuna, eu não lembro. Foi também uma tempestade, assim, de também grande foi proporção. Foi chuvas, a questão de chuvas, Que inundações. muitos rios, as cidades que ficam, né, na beira de rio, praticamente Inclusive a minha todas cidade, aquelas, Tororó, elas teve foram, problema sério, né? A minha cidade tiveram teve. inundações, né? Sofreram muito, né? Com Os afluentes do Rio Cachoeira, né? E Exatamente. aí essa relação do diaconato estava junto E nisso. teve muitos irmãos que sofreram, né, nessa situação e puderam ser assistidos, né? Não apenas irmãos, né? Mas quando a necessidade bate a porta, né? A gente não vai fechar os olhos, né? A gente busca, né, sempre estar atendendo na medida do possível, né? E lá no Rio Grande do Sul, né, não foi diferente, né? Você tem contato com quem lá, Márcio? Eu tenho contato com um irmão chamado Márcio, que é diácono lá em Porto Alegre, e com Daniel. Daniel, ele é da cidade de Canoas, né? Que foi uma das mais atingidas. Mais né? atingidas. Lá em torno dos irmãos, né, que tem esse contexto que vivemos, em torno de acho que 50%, né, dos irmãos foram afetados. Então ainda existe, né, necessidades, né, a serem atendidas lá, né? E a gente sempre fica atento e buscando, né, não apenas orar, mas, né, contribuir na medida do possível. Inclusive a chave Pix a gente vai deixar aqui embaixo, tá na descrição desse episódio. Essa semana ainda. A gente acredita que os necessitados vão passar alguns meses ainda, né? Até que se resolvam os problemas todos lá, né? Exatamente. E como a gente disse no episódio com o Henrique, Charles, a gente conhece, são pessoas que a gente conhece, né? Que a gente indica porque a gente conhece a procedência, né? A gente vê nesse momento incrível que existam pessoas para pensar o mal e fazer o mal em momentos como esse, né? Sim. Mas a gente sabe que infelizmente acontece. E a gente indica assim, pessoas que a gente realmente conhece. Então tem uma chave Pix aqui embaixo. Vou pedir a produção para colocar. Tem um QR Code também para a produção colocar aqui do lado. Que pertinho de Márcio aqui o QR Code, né? Para que quem quiser e quem puder também, né? Possa doar. Só que tem aquele negócio que acho que coloca a gente vai colocar o valor, né? Porque 0,23, 0,40. eu acho que tem que ter um valorzinho, alguns centavos, só para identificar que é uma doação, né, para esse fim específico, porque é uma conta que não é específica só para isso, né? Mas quando eu colocar esse valor de R$1 e tal centavos, ou de R$100 e tal centavos, só para identificar que é para essa doação, Márcio. Viu, William? E assim, ainda sobre a questão do trabalho, né, diaconal, na verdade o trabalho diaconal é de todo discípulo de Jesus, né? Não é apenas do diácono, né? Todo discípulo, ele é chamado para servir, né? Jesus falou, né? Que ele veio para servir. Sim. Então, na verdade, é um trabalho de todos. Inclusive, lá no Rio Grande do Sul foi muito bonito, assim, todos os irmãos envolvidos, né? Todos. Né? Alguns foram realmente para a água, né? Com embarcações para poder salvar. Um desses foi Daniel. Né? Daniel, ele estava, né, numa embarcação, tentando, né, resgatar vidas lá, pessoas que ainda estavam, né, nas casas, ainda, né, na espera, né, do socorro. E a igreja lá se movimentou demais, né, no atendimento, né, aos necessitados, não apenas da igreja, mas, né, a todos os que buscavam. E é um episódio bem interessante que eu achei, né, é que os irmãos, eles estavam, a princípio eles se espalharam, né, para atender, né, as diferentes locais. E aí depois eles foram para o local onde eles reuniam para poder fazer esses atendimentos, né. E eles foram para um lugar. E aí, nesse lugar, eles ficaram por um tempo, depois saíram. Aí o pessoal pediu para chamar. Não chama aquele povo lá, porque aquele povo é ordeiro, é organizado, né? E conseguia, né, fazer com que as coisas funcionassem. Sim, né? sim. Que já é uma prática nossa, né? Sim. Uma prática de retiros, uma prática de reuniões, né? Todos cooperarem, né? Então, esse correto ordenamento, ele fica muito mais fácil, né? Devido justamente a essa ligação que nós já temos. Né? E é um bom testemunho também, excelente, né? Para quem não conhece, né? E as pessoas dizem, que não tem confusão, que não tem... Não, eu acho que se torna um esclarecimento, né? Porque todos precisam entender que diaconato, para além da função, né? Ele é um ministério de todos, né? Sim. O serviço é um ministério de todos, né? Sim. De toda a igreja e que coisa maravilhosa, né? Que a igreja
do Rio Grande do Sul, de lá de Canoas, conseguiu, além de ser assistida, graças a Deus, assistir outras pessoas. Exatamente. E continua, né? Então a gente até recomenda que as pessoas continuem atentas em oração, né, Charles? Porque a situação lá, a gente conversou com alguns especialistas, inclusive com o próprio professor Henrique, ele falou, né, que assim, existe agora em junho, né, um período muito complicado, né? O início do inverno, que tem, assim, historicamente é complicado lá, né? Então a gente precisa continuar e perseverar em oração pelos nossos irmãos gaúchos. Já que caminhando para a reta final, o Charlão, o Márcio falou para a gente, né, da sua conversão, falou, né, da sua vida lá em Caixa Pregos, né, falou da ida para Salvador, do início dos trabalhos como professor de geografia. Só não falou onde é que você trabalha, qual escola que você dá aula aqui em Aracaju? Quando eu vim logo para cá em 2013, eu fui lotado em 3 escolas. 3? 3 escolas, porque na verdade, assim, quando a gente chega é para tapar as brechas, né? Sim. E aí eu fiquei numa escola lá no Castelo Branco, Ponto Novo, né? O nome do bairro aqui é Ponto Novo, chamado Leandro Maciel. Sim. Bairro América, Arício Fortes. E tinha lá aqui na Zona Norte, né, no Coqueiral. Na época era o nome do colégio era José Alves, que hoje, né, tem outro nome, que é o Colégio Estadual Professora Maria das Graças, Azevedo Melo, na comunidade do Coqueiral, Porto Dantas. Sim. Que gosto muito de trabalhar lá. E aí, assim, houve a oportunidade, né, de eu escolher, né, e eu escolhi justamente, né, trabalhar nessa comunidade que estou lá desde 2013. Eu comecei com 6 aulas. Sim. Hoje eu tenho toda a minha carga horária nessa escola. Gosto muito, muito da comunidade. Um beijão a todos aí da comunidade, todos os colegas, os professores, o meu diretor, Genivaldo, minha coordenadora Paula. Um abraço a todos aí, viu? Gosto muito, muito mesmo de trabalhar na comunidade. E quais são as séries lá? Como é que funciona? Pronto, eu trabalho desde o 8º ano. Né? 8º ano, 9º e o ensino médio. Né? Eu tenho turmas do ensino médio. Trabalho com geografia e também, hoje, com o novo ensino médio, a gente acaba trabalhando com as matérias eletivas. Né? Então, quais são os assuntos, assim, Márcio, só para pincelar, não precisa entrar aprofundar, não, só o que você estuda hoje no 8º e 9º ano da... O 8º e 9º ano é a geografia mundial. Tá. Né? Trabalhamos com os regionalismos, né, continentais, né, com os aspectos econômicos, né, com a globalização, os processos ligados à globalização, todos os aspectos ligados à economia, né? Você tem agricultura, você tem pecuária, as fontes de energia, né, que é um assunto bem atual. E aí parte para a chamada primeira série do ensino médio, né? Sim. São 3 anos ainda? São 3 anos, são 3 anos. Na primeira série a gente trabalha com os aspectos naturais, né? Ligado aí à questão da natureza, né? Clima, vegetação, hidrografia, na primeira série. Na segunda série, a gente trabalha mais com aspectos voltados à geografia econômica e social, voltado para o Brasil. Mas voltado para o Brasil. A gente trabalha um pouco com mundial, mas voltado para o Brasil. Isso no 2º ano. Isso. E na terceira série, a gente trabalha também com os regionalismos e voltados mais para esse aspecto político-econômico. Sim. Né? E a revisão para o Enem. É isso que eu ia te perguntar. Já é mais voltado, porque antigamente o 2º grau, né, era já, assim, algumas matérias já eram voltadas já para vestibular, né? Assim, já era quase com uma revisão e um aprofundamento do que você via na quinta. Antigamente era quinta, sexta, sétima e 8º. Agora são anos, né? Exato. Vai até o 9º ano. Então, era uma revisão. Hoje também tem um pouco disso, né? Tem, continua. Né? Continua. E assim, eu particularmente, eu gosto muito da parte natural. Sim. Devido aos aspectos lá da minha infância. Né? Sim, do seu avô, né? Exato. Gosto muito de trabalhar com a questão dos movimentos da Terra, né? Do clima, né? E aí, quando eu vou explicar os assuntos, eu trago muito esses aspectos, né? Deles observarem a natureza, né? Da variação, por exemplo, do período do verão para o inverno, o que é que muda, né?
Por exemplo... Aqui não muda muita coisa não, viu? Rapaz, muda. Tá mudando agora, hein, Charles? Tá? É só você É. observar a natureza que você vai Eu falo perceber. assim, certo. Por exemplo, o tempo de luminosidade. Se você Sim. observar agora, né, o 5 o da sol tarde já ele está tá... se pondo mais cedo. É, Chega no período de dezembro, o sol se põe bem mais tarde. 6 e Então alguma você coisa, tem. tá claro ainda. Não é como nos países, né, que estão Fica alguns dias na claros o região tempo de todo, clima só temperado, Eu fui no que Rio você Grande... tem realmente é muito grande. Eu a fui lá no Rio diferença, Grande do Sul, em mas Porto Alegre, em 9 da noite era dia ainda, né? 8. 8, né? 8 da noite era dia. Você tem, por exemplo, a questão do sol. Se você observar na sua casa, que a sombra ela varia do verão para o inverno. Sim. Né? No verão, a luminosidade, na verdade, do sol, ela vai atingir um determinado ponto da casa, né, e depois em outro, né? A partir justamente dessa sazonalidade. E essa semana passada, agora, o final do mês de maio, teve uma noite em Aracaju que bateu 22 graus. Ou seja, gelado, né? Para nosso padrão aqui, né? Foi gelo. Será que foi? Foi gelo. 22 graus em Aracaju, meu amigo, com essa brisa do mar aí. Foi de madrugada, não De foi? madrugada. De madrugada. Umas 4 da manhã, foi muito bom pro sinal. Peguei uma coberta pela primeira vez em, acho que uns 3 ou 4 anos que eu pego uma coberta. Rapaz. É um E negócio raro. assim, o que acontece? Lá na escola também a gente tem um trabalho bem legal. A gente conseguiu desenvolver, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, uma horta. Né? E a gente tenta, né, dentro das nossas possibilidades, né, seguir com esse trabalho. Tem sido muito legal, né, dentro da escola. Ano passado a gente participou, né, de um momento das práticas, vamos dizer assim, exitosas, né? Sim. Aí a escola pôde participar, né, a partir justamente desse trabalho, foi bem interessante, né? A gente tem conseguido, né? Não da forma como eu gostaria, mas espero que mais adiante, né, com recursos, a gente consiga, né, desenvolver esse trabalho com melhor qualidade. Inclusive, a Universidade Federal de Sergipe tem um curso de geografia que é bastante elogiado, né? Eles têm alguns locais no interior, inclusive lá no local onde Lampião foi assassinado, tem a Grota do Angico. Tem um local lá que é da Universidade Federal, né? Que você chega lá, eles vão para lá para estudar ali aquela região do sertão ali, né? Então é bem interessante. Reta final vai ter o bate-bola hoje com o Macito. O senhor não pode perguntar time de futebol para ele, Claro, né? que eu vou perguntar. Você vai perguntar? Claro, vamos então, descobrir. Vamos descobrir hoje. Eu não sei se ele vai querer revelar, não. Tem que revelar. O momento não está muito adequado, não. Tem que revelar, ele vai ter que falar. Será que é aquele? Será que é? O rubro-negro, né? Eu não sei, não. Hein? Não tem Cruz de Malta, né? Não, sorte dele. Sorte dele. Sorte dele. Vamos lá. Depois do Sapeca Yaya que levou, hein? Solta a música. Tá tocando? Tá tocando já a música. Tá no fundo aí. Macito, responde pra mim aí. Não vou perguntar o time de futebol primeiro, não, viu? Uma pessoa. Jesus. Um momento. Meu casamento. A melhor história. Melhor história. O Evangelho. Uma música. Uma música. Jesus, o Rei da Glória. Um time de futebol, Macito. Bahia. Você viu? O momento dele não é dos piores. Não é dos piores. Você pensou que fosse rubro-negro? Eu pensei. Porque o rubro-negro não tá bem, não. Não tá não. Mas o Bahia. O Bahia tá melhorzinho. O Bahia tá muito bem, rapaz. O Bahia tá muito bem depois da chegada de Everton Ribeiro. Ou do Grupo City. De Everton Ribeiro. Né? O Grupo City é um detalhe. Né? Macito, muito obrigado por sua presença aqui. Nos deu muita alegria. Aumentou. Conhecer um pouco mais aqui a história do nosso amigo Macito Martins. E depois está convidado já para voltar para a gente fazer um episódio especial, né? Sobre algum aspecto lá do Rio Grande do Sul e até para a gente desmistificar, porque assim, a internet é um lugar maravilhoso. A gente sempre fala, né? A gente repete essa história, que a internet trouxe para a gente vive a era da comunicação, né? A era da informação. Então tem muita informação, mas às vezes tem muito ruído, tem muita coisa ruim, tem muita laranja podre nesse saco de laranja aí. Tem muita maçã podre, né? Sim. E a gente ouve muita coisa assim que acaba causando apreensão nas pessoas
E são coisas que, às vezes, não tem, como diz a história, a minha avó dizendo, não tem nem pé nem cabeça, né? Então, se não tem pé nem cabeça, não é nada, né? Então, tem uma história de uma pessoa aí que falou que Aracaju vai se acabar em água, vai ser pior que o Rio Grande do Sul e tal. A gente fazer um episódio especial para explicar, né, as questões do relevo de Aracaju e Rio Grande do Sul também, quais são o que tem de semelhante, né, e o que tem de diferente desses duas cidades que, a primeiro olhar assim, pode ser parecido, né? Porque você tem o Rio Sergipe, você tem Vaza Barris, você tem muita água em torno. Aracaju, a cidade também que tinha muitos manguezais, né? Foi aterrado, boas partes, vários bairros, né? Inclusive no nosso bairro industrial. Algumas áreas abaixo do nível do mar. Algumas áreas abaixo do nível do mar também. Mas também tem muitas diferenças, né? Então vamos convidar aqui o Marcito, está convidado ao vivo aqui, né, o Marcito, para voltar aqui para a gente fazer um especial. E você, né, me entregando, né? Marcito. É Marcito Martins. Inclusive pode falar o e-mail, você pode mandar e-mail aqui. Não, tô brincando. Mas, gente, ó, mais um podcast, mais um episódio aqui do nosso PGMB Cast. Lembrando que tem o nosso PGM Esportes. A gente, inclusive, tem um vídeo lá falando sobre o Gabigol, né? Deve ou não ser perdoado. Tem lá no PGM. Já perdoaram. Já perdoaram. Você viu lá? Inclusive, a gente lançou o episódio no momento, né, que foi perfeito, porque foi o momento que o Gabigol fez um gol, né? Fechou, como diria a história, né? Foi o último prego do, né? Foi aquele momento em que você briga, no momento briga, aí sai de casa e volta com rosas. Volta com rosas, exatamente. Beijou a camisa, né? Se declarou. Então é isso aí. Futebol é isso, né? Só futebol é resenha, né? O melhor do futebol é a resenha. Não, o jogo são 90 minutos, passa rápido, mas a resenha fica a semana toda. Gente, ó, semana que vem tem mais um episódio especial. Semana que vem, dos namorados já, Charles? Semana que vem? Sim, semana que vem. Semana que vem, episódio dos namorados imperdível também, com um casal que tem muita história, hein? Você quer ficar sabendo? Acho que na terça-feira a gente já vai liberar já aqui a chamada aqui com o casal. Ontem tivemos o episódio com a doutora Maria, que não é Marília, tá? Maria Gabriela, um episódio espetacular também, né? Maravilhoso. Se você não assistiu, assista o episódio falando sobre saúde mental, né? E a gente descobriu que a gente tem uns parafusos meio frouxos, hein? Nós dois, hein? Me consultei ao vivo. Depois teve uma consulta, né? Claro. Gente, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau! Uou!